Da igreja com a paz de Jesus, amém? Amém. Os irmãos estão muito felizes. Amém. Amém? Abram suas Bíblias comigo, para não tomar muito tempo, né? Em João, Evangelho de João, capítulo 5, o versículo 1. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. O tema é o paralítico de Betesda. Paralítico de Betesda. Oh, aleluia. Se encontrou? Diga amém. Depois disto havia uma festa entre judeus. Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu, diga comigo, Betesda. Diga comigo, Betesda. Qual tem 5 alpendres. E neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim, o primeiro que ali descia, depois de o mover das águas, diga comigo, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Versículo 5. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo estar deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse: queres ficar são? O enfermo respondeu e lhe disse: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Diga comigo, irmão. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aleluia. Jesus, vem por bondade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus primeiramente. Agradeço pela vida do meu pastor Alisson, homem de Deus, a qual eu tenho bastante respeito, a qual nós já servimos ao Senhor ali em uma determinada igreja, há uns 2 anos atrás. Agradeço a missionária, a sua esposa, e a igreja do Senhor aqui, amém? Por me confiar no púlpito da igreja do Senhor para ministrar nessa noite para todos vocês. Esta mensagem também vai ser transmitida também, ou vai ser enviada para o canal Paulo e Missão e os meus amigos nas redes sociais. Que Deus abençoe a todos, irmãos, amém? Irmãos, em poucos minutos, também vou ser breve, porque vai ter também uma apresentação aqui, apresentação do pastor Alisson. Quero falar um tema sobre, diga comigo, as águas que saram. As águas que saram. Irmãos, eu quero falar nesta noite sobre estas águas que já foi transmitida aqui nesta noite. Amém. Estas águas que saram. Meu pastor, tem como pegar um pouquinho de água natural, tudo? Tá bem natural. Tá bom, obrigado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. É uma maravilha o trabalhar de Deus em nossas vidas. Porque essas águas, elas nos representam o Senhor Jesus. As águas de Deus que saram, foi falado aqui sobre Naamã. Naamã ali no Jordão, onde ele mergulhou naquelas águas. Então, irmãos, as águas, ela tem um simbolismo do Senhor Jesus. Sem água ninguém vive, né? Agora a água. Sem água ninguém vive. Segundo a ciência, 70% do planeta Terra de água, né? Mas é consumida 3% de água. O nosso corpo, nós temos 70% de água.
Então, sem a água, ninguém vive. Sem um líquido, ninguém vive. Não é verdade? Mas nesta noite, pastor Paulo, que tanto já pregou a palavra de Deus de São Paulo ao Rio Grande do Norte, falando de Jesus, né? Missionário dele, minha esposa está ali, não deixa eu mentir, né? E Jesus, avisando a igreja que eu estou sem aliança, minha aliança quebrou, né? Minha aliança quebrou, preciso comprar uma. Jesus, irmãos, esta água que sara a nossa ferida, sara a nossa dor. Quantas das vezes nós somos machucados, quantas das vezes nós passamos por dificuldade na vida da gente, é que a gente parece não superar os problemas. Quantas das vezes nós pregamos em ambientes, em lugares que nós não somos aceitos. Quantas vezes nós pregamos uma palavra, uma mensagem que parece que fere o coração de pessoas. Em vez de ajudar, parece que machuca. Mas na realidade quem fica machucado não são vocês. Quem fica machucado é o pregador. Os irmãos estão entendendo? Amém. Quantas das vezes nós que pregamos a palavra, nós transmitimos a palavra de Deus? Eu tenho certeza que todos vocês aí são um missionário, um pregador da palavra. E quantas das vezes vocês são machucados? Aleluia, glória a Deus. Uma palavra que machuca, uma palavra que fere, uma palavra que vem, irmãos, para tentar desanimar, tentar apagar a nossa esperança, tentar apagar o Evangelho de Cristo nas nossas vidas. Mas existe uma água ou águas, né, que saram a nossa enfermidade. Existem águas que saram a nossa dor. Aleluia, Existe esta água que sara aquela decepção que está lá no nosso coração, lá no fundo do nosso coração. Seja ela uma decepção até mesmo sentimental que nós passamos, alguém passou na vida. Alguém passou por uma decepção na vida. Alguém passou por uma frustração na vida. Alguém passou por uma calúnia. Alguém passou por uma deformação que abriu uma ferida lá no âmago da alma. Aleluia. Alguém foi decepcionado. Deus, Mas existe uma água glória a Deus. que sara uma ferida das nossas almas. Amém? Glória a Jesus. Existe uma água que cura essa ferida, que cura esta dor da alma, a dor da separação, um ente querido que faleceu, alguém que se perdeu na vida, um filho que se enveredou pelo caminho das drogas, a família que o decepcionou, o marido que o decepcionou. Deus de poder, aleluia. Mas existe uma água que sai essa ferida, amém? Aleluia. Eu tenho certeza e convicção naquilo que eu estou falando, irmãos. Nós, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui nesta noite e vamos nesta noite ser consolados. Estamos nesta noite sendo consolados pela pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, naquelas horas que você não consegue orar, naqueles momentos que você não consegue buscar o Senhor, naqueles momentos que você não consegue se levantar da sua cama por causa do cansaço, por causa da fraqueza, por causa da decepção, algo que você passou na vida. O Espírito de Deus ele está intercedendo, ele está entendendo quando alguém não está entendendo. Glória a Jesus. Aleluia. Talvez ninguém está entendendo, talvez ninguém está compreendendo, mas o Espírito Santo, ele é esta água na pessoa bendita do Senhor Jesus para sarar esta ferida. Aquilo que alguém não compreendeu, aquilo que alguém não entendeu e talvez não quer entender, talvez não quer entender, mas o Espírito Santo ele está aqui para entender esta situação que você está passando. Louvado. Aleluia. Porque só o Espírito Santo, irmãos, ele entende tudo. Só o Espírito de Deus, ele entende tudo. Aqui o texto fala do tanque chamado Betesda, a casa da misericórdia. Aleluia. Que era, segundo a Bíblia, era algo sobrenatural que acontecia naquele tanque. E sempre é assim, irmãos, que algo sobrenatural acontece na vida de crente, amém? Porque crente, ele vive, irmãos, ele vive pela fé.
é a casa da misericórdia. Vamos fazer aqui uma comparação aqui com o HGE. Quantas pessoas lá no HGE estão lá enfermos? Quantas pessoas no HGE uma hora dessa estão lá precisando, irmãos, estão até no UTI precisando de um socorro? Aleluia. Quantas pessoas que já foi desenganada pelo seu médico? Quantas pessoas que o seu médico disse não tem mais jeito? Você só vai viver 1 ano, você só vai viver 2 anos, uma semana, um mês, você só vai viver 2 anos. Mas eu quero dizer uma coisa nessa igreja, irmãos, que Deus, irmãos, é quem determina o prazo da tua vida. Deus é quem determina o prazo da tua vida. Alguém pode estar, irmãos, lá no UTI, mas Deus é quem determina. O que importa é a assinatura dos céus. O que importa é a assinatura de Deus. O homem pode até querer colocar, determinar algo, mas eu quero dizer uma coisa, irmãos, que quem põe um fim a tudo é Deus. Quando Deus diz, quando Deus coloca uma vírgula, quando Deus coloca um ponto final, aí sim. Mas o homem, irmãos, o que passa do homem é infalível, mas Deus é infalível. Naquilo que Ele fala, Ele é poderoso. Aleluia. Ele é eterno. Glória a A palavra do homem, irmãos, é falível, mas a palavra do Senhor é infalível, é eterna. Amém? A palavra do homem, ela cai por terra. A palavra do homem, ela não permanece, ela não é eterna. Mas a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus é viva, é mais poderosa do que a espada aguda de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, das juntas e da medula do ser humano. Aleluia. Ela vai até o coração, a medula. Deus seja louvado. Algo que a anatomia não vai, talvez o bisturi do médico não vai, mas a palavra de Deus vai lá, ela penetra na medula do homem. Aleluia. Ela é poderosa, é a palavra de Deus que entra com poder, com ação, para curar a enfermidade. O versículo 4 diz que de tempo em tempo, Aleluia. a Bíblia diz que um anjo de Deus descia e agitava as águas. E o primeiro que ali descia naquele tanque, depois do mover das águas, sarava de qualquer enfermidade. Sarava de qualquer enfermidade. O versículo 3 diz que havia uma grande multidão de enfermos, de cegos, de mancos, de ressecados, esperando o movimento das águas. É claro, irmãos, é óbvio que alguém que está em determinada situação, alguém que está desenganado dos médicos, se encontrasse um tanque milagroso como este, ele recorreria para lá, com certeza. Glória a Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que ali existia uma grande multidão ali, grande multidão naquele ambiente, esperando o mover daquelas águas. E segundo a palavra de Deus aqui, segundo a Bíblia Sagrada aqui, a Bíblia vai mostrar que existiam 2 grandes problemas que as pessoas precisavam para superar, para serem curados. A Bíblia diz que o anjo agitava a água de tempo em tempo, ou seja, ninguém sabia a hora que ele agitava. Só o primeiro que descia depois do movimento das águas era curado. Existia naquele lugar uma grande multidão. Imagine, de tempo em tempo, vamos dizer que durante um dia no ano, aquelas águas eram agitadas. Aquelas águas eram agitadas. E só uma pessoa que era curada. Só uma pessoa que era curada. Glória a Deus. Aqui dentro desse texto, nós vamos aprender 2 coisas dentro da palavra de Deus aqui. Que havia fé no coração dessas pessoas. Diga comigo, havia fé. Havia esperança. Havia disposição no coração dessas pessoas. É o essencial, irmãos. É o elemento principal da vida do cristão. Primeiro, fé na vida das pessoas. Primeiro, esperança. Primeiro, disposição.
que a humanidade não pode perder. É algo que você não pode perder na tua vida. É a fé. É algo que você não pode perder na tua vida. É a esperança em Deus. É algo que nós aprendemos pela Bíblia Sagrada. E isto é indispensável nas nossas vidas. Se nós queremos alcançar o sucesso, o abismo de Deus nas nossas vidas, é algo que não pode sair de nós. É a fé. É algo que não pode sair de nós. É a esperança. Amém? Amém. Glória a Deus. Diga comigo, a fé é a convicção. A fé é a certeza. Glória a Deus para sempre. Tem algum crente aqui que já perdeu a fé em Deus? Tem algum crente aqui que já perdeu a convicção em Deus? É algo que você não pode perder, esta convicção, esta certeza. Vamos para Hebreus capítulo 11 e o versículo 1, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz aqui, olha: ora, sem fé, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Primeiro, a fé ela é um alicerce, é um fundamento das coisas que você está esperando e das coisas que você não está enxergando. Você está esperando alguma bênção aqui? Alguém está esperando bênção aqui? Aleluia, glória a Deus. Então a fé, irmãos, ela é a convicção. Glória a Deus. A fé não deixa você sem um rumo. A fé não deixa você sem a certeza. A fé não tira você do caminho. A fé não tira você da convicção daquilo que você está esperando. Glória a Deus. Talvez o tempo da promessa, talvez queira até te deixar frustrado de algo que Deus fez uma promessa há tantos anos a você. Aleluia. Deus te prometeu alguém, Deus usou alguém e disse que determinada coisa vai acontecer na sua vida. Aleluia. Talvez você diz assim: Senhor, já faz 5 anos que nada acontece, mas eu quero dizer à igreja aqui, em um nome do Senhor Jesus, que não perca esta certeza, que não perca esta fé. Aleluia. Amém? Não perca esta fé. O tempo passou, a idade de Sara está chegando, a idade de Abraão está chegando na tua vida. Mas não perca a esperança, não perca a certeza de que aquele que te prometeu, ele é fiel. Amém? Aleluia. O Deus que te fez promessa, ele é fiel. O nosso Deus, ele é apontador fiel. Se ele te prometeu, ele vai cumprir no tempo certo. Amém? Aleluia. Talvez alguém prometeu Aleluia. e não cumpriu. Talvez a família prometeu e não cumpriu. Mas Deus, ele é fiel, ele cumpre com a sua palavra. Amém? Amém, louvado seja. Também é indispensável nas nossas vidas também a esperança. Aquela multidão, aquele povo que estava no tanque de Betesda, enfermos, pessoas ali enfermos, mancos ressecados, esperando o movimento das águas. Mas existia uma coisa essencial na vida daquele povo que vivia ali, frustrado naquele tanque. Existia algo nele que chamava-se esperança. Diga comigo: esperança é a expectativa. Esperança é expectativa. Então não perca essa esperança no seu Jesus. A Bíblia diz aqui em Timóteo capítulo 6, a palavra de Deus nos diz aqui em 1 Timóteo capítulo 6 e o versículo 17. A Bíblia diz assim: olha, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, não punha a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Amém? Amém. Vivemos em um mundo hoje, irmãos, um mundo altivo, um mundo de grandes homens, um mundo de grandes mulheres, de grandes personalidades, de pessoas importantes na sociedade, de deputados, de políticos, de governadores, de presidentes, de pessoas que não confiam mais em Deus, mas confiam no homem. Deixaram de confiar em Deus para confiar nas suas riquezas,
dinheiro e não a fama. Então é essa a esperança que a igreja tem que ter. Aleluia. É a esperança que aquela multidão, mesmo doente, aquela multidão que paralítico naquele lugar, mas aquela multidão, irmãos, estava ali com aquela esperança, com aquela fé de um dia ser curado e alcançar de Deus a misericórdia. Outro elemento forte que nós vimos no meio daquela multidão, que era a disposição, que é algo que falta na igreja do Senhor. Muitas das vezes está faltando isso em nós, é a palavra chamada disposição, que é a vontade que nós temos, irmãos, de lutar. Quantas das vezes Satanás quer tirar do nosso coração a vontade de lutar? Quantas das vezes Satanás quer tirar do teu coração a vontade de você ser um guerreiro? Talvez o diabo hoje colocou dentro de você a vontade de você desistir dos caminhos de Deus. Glória a Jesus. Poderoso, aleluia. Não pega aquela disposição, a disposição de lutar. Aleluia. Lute como Jacó. Louvado seja o Ah, Senhor, eu estou com cheio de defeito, cheio de problema, mas lute como Jacó. O problema bateu na vida, o problema bateu no meio da família, a situação bateu na tua família ou na tua vida, mas não pare, não pegue essa disposição, não pegue essa vontade de lutar, essa vontade de ter sucesso, sonhos na vida. Qual os teus sonhos? Quais são os teus objetivos? Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, todos nós que estamos aqui temos um sonho. Todos nós que estamos aqui temos um objetivo. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo de um dia o meu esposo ser um crente salvo em Jesus. O meu objetivo é de ver o meu filho na presença do Senhor Jesus. O meu objetivo é de ver o meu esposo fora da cachaça, do meu filho fora das drogas. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é eu vencer nas provas, eu ter um bom emprego. O meu objetivo é eu ter mais uma vida mais estável, mais melhor. Todos nós sonhamos, irmãos. Todos nós temos sonhos nas nossas vidas. Aleluia. E Deus pede a gente que nós não parem de lutar. Mas tem gente, irmãos, que quer tirar esse sonho de você. Tem gente que quer tirar essa vontade de você. Eu tenho vontade de ser um obreiro. Eu tenho vontade de ser um pastor. Eu tenho vontade de ser um pregador do Evangelho. Não deixe Satanás tirar, roubar de você esses sonhos, esses objetivos que Deus colocou na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Algo bom que Deus colocou em você, na tua vida. Foi aquilo que aquele povo enfrentou. Aqueles enfermos lá no tanque, eles estavam lá dispostos, aquele tempo todo esperando o mover das águas. Aleluia. E segundo a Bíblia, uma vez só, durante o ano, quando aquele tanque, aquelas águas se moviam, alguns deles conseguiam alcançar a bênção. Mas mesmo assim, eles não desistiam, eles não paravam, eles de forma alguma. Eles sempre eram vigilantes, eles sempre atentos no mover das águas, eles sempre ligados, alerta, para receber a cura, porque o primeiro que ali descia era curado naquele tanque. Glória a Jesus. A igreja está entendendo a mensagem? Amém. Quantas das vezes, irmãos, nós estamos na casa de Deus desligado? Quantas das vezes nós chegamos na casa de Deus, nós trazemos o celular e ficamos até nas redes sociais desligados daquilo que Deus quer falar para o teu coração. E às vezes quando você sai da igreja, você sai criticando o pregador, você sai criticando o pastor da tua igreja, você sai criticando alguém. Sabe por quê? Porque você estava desligado, você não estava orientado para o mover das águas. É verdade. Glória a Aleluia. Às vezes nós estamos acostumados no reteté. Às vezes nós estamos acostumados a algo que este verbo não existe. E dizendo à igreja que essa palavra é coisa demoníaca. Este algo chamado reteté é algo demoníaco, não é algo de Deus de forma alguma. Glória. Mas nós estamos tanto acostumados com profetada, estamos tanto acostumados a ver tanto movimento, tanta coisa, irmão. E às vezes nós estamos desligados do mover do verdadeiro Espírito de Deus em nossas vidas. Glória a Jesus. Quando Aleluia. Deus
usa uma criança, quando Deus usa alguém insignificante, Deus usa uma pessoa até insignificante. Alguém está louvando, alguém está ministrando a palavra, alguém está pregando a palavra, até uma banda está tocando, um pregador está pregando, mas alguém está distraído dentro da casa de Deus. Irmãos, isso é triste quando nós vemos isso na casa do Senhor. Isso é muito triste, e por isso que muitas pessoas perdem por causa, irmãos, da distração, perde a bênção de Deus, perde a bênção do Senhor Jesus. Mas nesta noite, você crê em nome de Jesus que Deus é o Deus do mover das águas nesta noite, amém? Deus é o Deus do mover das águas nesta noite. Deus é Deus que opera, Deus é Deus que faz coisas impossíveis na nossa vida. Nós vimos nesse texto, a palavra nos mostrando este personagem, o paralítico. A Bíblia vai nos mostrar que o principal personagem ali, dentro desse texto, era aquele paralítico. Porque sempre, irmãos, quando Deus ele vai operar, sempre tem que existir alguém, sempre vai ter que existir um personagem para Deus ele manifestar a sua glória. Aleluia. Glória a Deus. Durante o ministério de Jesus na terra, Jesus não andou curando todo mundo, Jesus não ressuscitou todo mundo, Jesus não fez milagre na vida de todo mundo de forma alguma, mas existiu alguém que tinha fé. Diga assim comigo: tinha fé. Tinha expectativa, tinha esperança, tinha disposição. É o que está faltando na vida de muita gente. É a fé, meu pastor Alisson, é a esperança, é a disposição. E sai da igreja missionária, sai da igreja criticando, sai da igreja falando mal do pregador que pregou, do cantor que cantou. Sabe por quê? Porque está distraído. Faltou a fé, faltou a esperança, faltou, irmãos, a expectativa, faltou a disposição. Então, se faltou isso, você deixou de ser o personagem para Deus fazer a obra. A igreja está entendendo? Mas nesta noite, em nome do Senhor Jesus, na autoridade do nome de Jesus, seja este personagem, em nome do Senhor Jesus. No versículo 5, a Bíblia diz, a palavra de Deus vai nos dizer que o paralítico, diga assim comigo: o paralítico fazia 38 anos. 38 anos. Um paralítico, irmãos, 38 anos naquele tanque, Aleluia. esperando. Um paralítico, 38 anos com aquele problema. O paralítico esperando 38 anos é um mover das águas, um mover que o anjo chegasse ali e agitasse a água. E para piorar a situação, a Bíblia diz que durante 38 anos o paralítico ele não se locomovia. A Bíblia vai dizer que ele não se locomove para nada. Quantas das vezes acontece nas nossas vidas? Vamos trazer isto aqui para nossas vidas espirituais. Nós às vezes, irmãos, queremos bênção de Deus, nós às vezes queremos milagre de Deus nas nossas vidas, mas nós estamos paralíticos lá, nós não se locomove para nada. Foi a situação que estava aquele paralítico, e a nossa vida espiritual às vezes fica nessa mesma situação, não anda, fica ali paralisado, fica ali estagnado, parado, precisando de um milagre de Deus. Porque só algo, irmãos, só uma coisa que pode acontecer nas nossas vidas, é o milagre de Deus nas nossas vidas, amém? Glória a Jesus. Não é nossa ação, não é nossas obras, de forma alguma, não é nossas obras, não é nossa força, mas é a vontade de Deus. E a Bíblia diz que Jesus aqui resolve fazer uma visita naquele tanque, porque quando Jesus ele resolve visitar, irmão, quando Jesus ele resolve visitar, aparece a cura automaticamente. Aparece a cura automaticamente. Versículo 6, a Bíblia diz que Jesus viu estar deitado, e sabendo que estava nessa situação havia muito tempo, ele disse: você quer ficação? Você quer ficação? Qual foi a resposta, irmão, do paralítico? Jesus começa agora a ter um diálogo com aquele paralítico. Como é maravilhoso quando nós temos esse diálogo com Jesus, porque só o diálogo com Jesus é quem pode fazer a
diferença. Só o diálogo de Jesus que pode fazer mudar as coisas. E Jesus começou a conversar com o paralítico. Olha, você quer ficação? Ele disse: olha, não tem ninguém que me pegue e me jogue no tanque quando a água é movida. Sabe por quê, irmãos? Porque realmente ninguém ajuda ninguém. Ninguém ajuda ninguém quando você precisa. Ninguém te dá a mão quando você precisa. Ninguém te dá a força quando você precisa. Ninguém te ajuda no momento mais difícil da tua vida. Aleluia, Jesus. Quando as águas eram movidas, alguém ia primeiro do que aquele paralítico. Primeiro aquele paralítico, ele não andava, ele não se locomovia do lugar. Ele ficava ali paradinho. E ele começa a dizer: Jesus, eu não tenho capacidade. Jesus, durante esses 38 anos, eu nunca tive condição, eu nunca tive capacidade de chegar até o tanque, de mergulhar até o tanque. Quando as águas ela começa a se mover. Deus, irmãos, ele começa a trabalhar nas nossas vidas. É quando a gente se sente insignificante, é quando a gente se sente pequeno, é quando você se sente uma pessoa frustrada, quando você se sente uma pessoa incapaz, uma pessoa que não pode, que não tem capacidade. É o momento que Deus ele começa a trabalhar na tua vida. É o momento que Deus começa a trabalhar na minha vida. É quando as nossas forças elas se esvaem. É quando o nosso intelecto ele fica lá embaixo. É quando a nossa capacidade não tem mais jeito. Aí o Senhor Jesus chega e começa a dizer: olha, agora é a minha vez. Eu agora vou trabalhar na tua vida como nunca. Aí a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que ele começa a contar aquela situação dele. Ele começa a contar a sua dificuldade. Aí Jesus diz: olha, você quer ficação? Sabe, Senhor, não tem ninguém. Não existe ninguém como na realidade nunca existiu ninguém e nunca vai existir ninguém. Aí chega o momento de Jesus chegar ao paralítico e diz: olha, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Toma a tua cama e anda. Toma a tua cama e anda. A partir daquele momento, aquele paralítico começou a receber a autoridade de Deus na sua vida, receber a cura. Porque, irmãos, chegou alguém para fazer a diferença na sua vida. Sabe por quê? Porque ele contou o seu problema à pessoa certa. Ele estava ali no lugar certo, na hora certa, para receber a pessoa certa. Amém? Amém. Não conta o teu problema a ninguém. Não conta os teus problemas, as tuas dificuldades a ninguém. Sabe por quê? Porque alguém vai se frustrar. Sabe por quê? Porque você vai se frustrar. Mas conta o teu problema a Jesus. Porque quando você conta o seu problema a Jesus, algo vai acontecer. Jesus vai fazer um milagre na tua vida poderosamente. Amém? Deus abençoe esta igreja. Agradeço o carinho dos irmãos, a recepção de todos vocês, e do pastor Alisson, em nome de Jesus, da missionária, que daqui a pouco vai fazer a cerimônia, ou seja, a apresentação da criança, em nome de Jesus. E peço à igreja do Senhor que quando vocês for orar, apresente o pastor Paulo em oração, a minha esposa Denilma, diaconisa Denilma, em nome de Jesus. E Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.